Tudo bem, turminhas? Aqui professora Carla Vater, juntamente com a professora Keliane Silva, com mais um ensino vídeo para vocês. Então, no dia de hoje, a gente traz para vocês gêneros textuais, texto informativo, né, e história em quadrinhos, né? Sendo que aqui nessa primeira parte do slide nós temos um primeiro texto informativo do escritor indígena Daniel Munduruku. Então, ele fala referente aos povos indígenas, de como os povos indígenas respeitam a natureza, né? Que eles conservam o nome de Grande Mãe. Então, vamos ler um pouquinho sobre esse texto informativo. Os povos indígenas têm profundo respeito pela terra. Eles a consideram como uma grande mãe, que os alimenta e dá vida, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência. Para eles, a terra não é apenas vista como um bem a ser explorado e depredado, que no caso o indígena ele cultua essa natureza, né? Ele preserva, se ele caça porque ele realmente precisa, né? E ele não utiliza os recursos da natureza para acúmulo, né? Financeiro, não tem esse sentido para eles, né? E como a gente tem que aprender, né, com essa sabedoria indígena que eles trazem de benefício para a gente, né? Sempre trouxeram, né? Então, a fonte desse pequeno texto, né, desse pequeno trechinho do texto, na verdade, vocês observam que tem as reticências, né, aqueles três pontinhos ali, entre parênteses, que mostra que o texto tem sequência, tem continuidade, mas apenas pesquisamos assim, esse trechinho para trazer para vocês, ok? E a fonte, né, o escritor, de onde foi pesquisado esse texto, é do Daniel Munduruku, ou Munduruku, né? Coisas de Índio. Então, o livro dele é Coisas de Índio, né? E esse livro é do ano 2000, né? Então, foi escrito no ano 2000. É importante sempre a gente ler as legendas, ok? No próximo texto, nós temos gênero textual tirinha, né? Que é referente à história em quadrinhos, tá? Então, aqui nós temos dois indígenas e eles estão num diálogo. Dentro daqueles balãozinhos ali, a gente chama os balãozinhos dos diálogos, né? Então vamos ler um pouquinho o que eles falam. Ei, Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e Mboi de cobra? E aquilo, Papacapim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Então, olha a gente observando, né, essas três cenas da história em quadrinhos, né, dessa tirinha, a gente percebe que no primeiro eles estão caminhando e encontram uma cobrinha, né? E a cobra convivendo com eles numa boa, sem nenhum problema de perigo, né? Porque o indígena desde pequeno e a indígena eles são acostumados a viver com essa natureza, né? Então não tem essa visão que o homem branco tem, né? Essa é a diferença da preservação. E depois eles estão conversando, né? E na última fotinho da tirinha mostra ali ele perguntando o que que era aquilo ali, que mata era aquela, né? Uma mata sem árvores, né? Uma mata com árvores devastadas, desmatadas, né? E isso mostra que o progresso, né? No planeta Terra, o progresso do meio ambiente, ele nunca preserva a natureza, né? Ele sim devasta, né? Ele acaba com a natureza. Tanto é que a gente vê o desequilíbrio ambiental que foi causado, né, devido à morte de animais, incêndios e toda a poluição, que esse vírus da Covid, né, ele se alastrou dessa forma. Então, isso mostra, mais uma vez, o desequilíbrio ambiental do planeta, né? E essa pandemia também é fruto disso, né? Então, agora nos leva ao isolamento social, né? Até que venham as vacinas para todo mundo, certo? Então, olha quanta coisa a gente consegue entender, né, de uma tirinha, de uma história em quadrinhos. Vamos ver a fonte dessa história em quadrinhos. É do Maurício de Souza, né? Tira da personagem Papa Capim. A gente pode falar a personagem ou o personagem, não, os dois estão corretos, tá?
Então, esse personagem, o Papa Capim é o indígena, né, da Turma da Mônica, e essa tirinha é de 2004, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre história em quadrinhos, né? É conhecido como a sigla HQs, né? Gibis, revistinhas ou historietas começaram a ser publicadas no Brasil no século XIX, séculos atrás, né? Adotando um grande estilo satírico, né? Que no caso é uma crítica, é uma ironia também, às vezes, né? Conhecido como cartoons, charges ou caricaturas, e que depois se estabeleceria como as populares tiras, né? No caso, tirinha é uma partezinha, né? É um fragmento, um trecho da história em quadrinhos, que a gente sempre, né, ou pega, ou pesquisa no todo, né, ou trabalha com vocês uma parte, só que é como historinha aí do Papa Capim, tá? E muito legal, né, as historinhas do Maurício de Souza, né, que é o escritor da Turma da Mônica, né, o idealizador, né, dessas historinhas em quadrinhos, né, que sempre traz um fundo para a gente repensar, né? Para a gente refletir sobre a historinha. Então, é muito interessante, é importante muito também a leitura das histórias em quadrinhos, né? Eu indico a vocês para sempre que possível ler um gibizinho da Turma da Mônica, porque é muito interessante e muito educativo também, né? Então, próximo slide. Aqui nós temos novamente a continuação da explicação sobre o que é uma tirinha, né? A tirinha é uma sequência de quadrinhos, né? Uma sequência de histórias em quadrinhos, humorístico, curto, que geralmente faz uma crítica aos valores sociais e serve para entreter o leitor ou a leitora. No caso ali, naquele slide anterior, Maurício de Souza, né, que foi o autor dessa história em quadrinhos, né, e autor da Turma da Mônica, né, de todo o grupo da Turma da Mônica, ele traz uma reflexão para a gente como um indígena, né, ele cuida do planeta, né, ele cuida da mãe natureza, né, como ele tem esse cuidado com a natureza. Então ele está criticando, né, o progresso e o desmatamento ambiental, né? Então é uma crítica, né, um livrinho destinado muitas vezes às crianças, né, ao pré-adolescente, e faz com que esses estudantes, né, essas estudantes, esses pequenos estudantes reflitam sobre isso, né? Então é importante. Então esse é o gênero textual tirinha, ok? Após nós temos o gênero textual verbete, que é o que a gente encontra num dicionário, né? Então, é um texto escrito de caráter informativo destinado à consulta e explicação de um conceito. Segundo padrões descritivos, aparece geralmente em dicionários ou enciclopédias. Então, hoje em dia, né, a gente já sabe que para a gente buscar um dicionário, né, a gente também tem um dicionário online, não mais impresso somente, né? Há tempos atrás era só impresso, hoje em dia você faz uma pesquisa no Google, né, e você encontra lá o dicionário online. Tem essa possibilidade, você pode acessar pelo tablet, pelo aparelho celular ou pelo computador, né? Tem como você pesquisar palavras, né? E E o verbete do dicionário é a palavra de entrada, né? Aquela palavra que a gente busca no dicionário. Então, esse é o verbete e as explicações referentes, certo? Lembrando sempre que um dicionário ele tem a ordem alfabética das letras, né? Do nosso alfabeto da língua portuguesa. Então, segue o nosso alfabeto, né? Então, aqui no próximo texto, que esse texto a gente vai encontrar nas atividades do dia de hoje, lembrando que as atividades estão postadas já para que vocês desenvolvam e assim que feitas encaminhar nos e-mails das turmas, ok? Então a gente tem aqui nesse texto falando sobre como os portugueses, né, transformaram, né, o modo de vida dos indígenas, né? E ali, se vocês observarem no canto direito, né, que a gente chama o rodapé da página, né, nós temos duas informações. Nós temos um vocabulário. O que é um vocabulário?
são palavras, né, que explicam no texto. Geralmente elas estão destacadas no texto. Então aqui ela está em azul claro, e mostrando o significado do que é nação de índios, né? E logo abaixo nós temos também a fonte da pesquisa desse texto, né, que a autora é Eunice de Paula, História dos Povos Indígenas, 500 anos da luta no Brasil. Então, esse livro foi escrito em 1986, né? Então, é importante sempre a gente ler a fonte, né, de pesquisa desse livro, desse texto, ok? Então, vamos falar um pouquinho desse texto. Primeiro, só os índios, né, viviam nessa terra. Depois, os índios eram donos, né, de todas as matas, eram donos de todos os rios, de todos os campos, né? Nossa, a gente vivia feliz, tinha muita caça, muito peixe, tinha muita fruta, nunca faltava terra boa para fazer roça. Muito longe daqui tem uma terra que se chama Europa. Lá moram homens de pele branca. Eles têm costumes muito diferentes dos nossos. Antes de os brancos chegarem, tinha muito mais nações de índios do que hoje. Tinha muito mais de 5 milhões de pessoas. Cada nação falava a sua língua, cada povo vivia como era de costume dele. Então, esse textinho ele complementa muito o que a gente já conversou bastante durante as aulas a respeito de como mudou a vida indígena, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, e lembrando sempre que os portugueses não descobriram o Brasil, essa terra já era habitada por esse povo, né, nativo, esse povo originário, esse povo que herdou essas terras, né, que eram os indígenas, né, e as indígenas. Então, essas nações de indígenas, né, existiam muitas e cada uma falava um idioma, né, uma língua indígena diferente e tinham costumes diferentes, certo? E o que são as nações indígenas, né? Ali está a explicação no vocabulário. No texto, cada um dos povos indígenas que viviam nas terras que hoje correspondem ao território do Brasil. Então, a nação de indígenas, né, corresponde a todo o Brasil, porque cada ponto do Brasil, cada estado, que hoje, né, a gente entende como estado, haviam povos indígenas, né? E lembrando que todo o litoral brasileiro habitavam os indígenas da nação Tupi, Tupi-Guarani, Tupi, e junto a eles o pau-brasil, né? A nossa árvore pau-brasil, né? Presente em todo o litoral brasileiro, certo? Então, turminhas, desejo a vocês um bom dia de estudos. Espero que esse vídeo gravado possa ajudá-las a desenvolver as atividades. Então, um grande abraço e até o próximo ensino vídeo. Tchau, tchau.